Noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês, amém? Pode se assentar aí no seu lugar. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, porque eu me sinto privilegiada de poder ter pessoas com quem poder adorar ao Senhor. A gente sabe que no caminho certo a gente sempre vai encontrar mais pessoas que estão indo na mesma direção. E o maior privilégio que nós podemos ter nessa vida, amados, é poder reconhecer o cuidado, reconhecer a bondade, reconhecer a fidelidade do Senhor. Amados, nós estamos aqui desde a segunda-feira, hoje é o quarto culto dessa semana. No domingo nós iremos encerrar esse propósito que nós colocamos mediante aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E eu quero compartilhar com você uma palavra, porque eu quero orar com você nessa noite mais uma vez. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor ministrou no meu coração aqui na segunda-feira, no primeiro dia que nós estávamos aqui orando. Eu quero compartilhar com você porque eu creio, queridos, que de fato não é sobre nós colecionarmos receitas de como viver a vontade de Deus. Não é sobre nós andarmos de métodos em métodos. Não é sobre nós ficarmos procurando aqui, ali, acolá o que pode de fato facilitar a nossa vida, mas eu acredito que quando nós olhamos para a palavra, a gente encontra com a revelação plena de quem Cristo é. E quando a gente permite que Ele faça isso na nossa vida, você para de procurar em outros lugares aquilo que você só encontra em uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Jesus Cristo. Sabe, amados, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Nós vamos encontrar essa passagem bíblica nos 4 evangelhos. Quando Jesus, Ele está falando, Ele está sempre ensinando, Ele está trazendo orientações pontuais sobre a nossa vida. Ele está trazendo orientações, amados, que de fato, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando a gente dá lugar, Evangelho de Marcos, tá, amados, 2:22. Quando a gente dá esse lugar para o Senhor, querido, para a palavra de Deus, a gente dá lugar para que a mão do próprio Deus venha fazer em nós aquilo que somente Ele pode fazer. E nessa noite, a palavra que eu trago para você é essa que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 22, que diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres. E tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Diga comigo, vinho novo em odre novo. Amados, nós estamos aqui debaixo de uma palavra, de um propósito, aonde essa semana carrega o tema de algo novo. Mas quando nós falamos sobre algo novo, precisa haver uma orientação bíblica, porque qualquer coisa que já não faz parte do ontem, a partir daqui por diante já é algo novo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, sabe, queridos, o que o Senhor trouxe para o meu coração aqui na segunda-feira sobre essa palavra? Quando eu estava aqui orando, Deus trouxe uma orientação tão clara para mim em primeiro lugar. É que muitos de nós gostamos da novidade, sim. A própria Bíblia vai falar, Deus em todo momento, Ele sempre vai falar de coisas novas. No entanto, Ele nos chama para viver uma vida que é uma vida de novidade. Uma vida de constantes mudanças. Uma vida de constantes adaptações que nós devemos fazer. Não que Ele vai fazer para se adequar a nós, mas que nós devemos fazer. E quando nós olhamos para a mensagem, para essa parábola justamente que Jesus estava contando,
Jesus estava ali falando para algumas pessoas, e se você observar, ele vai estar falando sobre a importância do jejum, porque pessoas estavam confrontando ele, perguntando: Jesus, por que nós estamos jejuando e os seus discípulos não estão jejuando? Jesus então fala para eles: olha, eles estão jejuando, eles não estão jejuando porque o noivo está com eles, mas quando chegar o momento onde o noivo não estiver mais, eles também vão precisar jejuar. E Jesus continua falando sem trocar de assunto. Na mesma sequência Jesus fala: e olha, não se coloca e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se você colocar, vai desperdiçar. Se você colocar algo que é novo dentro de uma estrutura velha, é desperdício. Apesar de nós gostarmos da novidade, apesar de nós gostarmos das coisas que, quando a gente fala assim: olha, Deus vai liberar algo novo para a sua vida, Deus é Deus que abre porta, a gente encontra sempre uma facilidade maior de receber quando a gente ouve coisas desse tipo. Mas você sabe o que eu quero te mostrar nessa noite? Que talvez o algo novo de Deus para a sua vida também pode vir em forma de uma porta fechada. O algo novo de Deus para a minha vida às vezes pode vir também em forma de um não. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. Quando Deus me deu a palavra do que nós vivemos aqui hoje, há alguns anos atrás, eu estava vivendo algo que era de Deus, sim. Eu estava vivendo algo que era a vontade do Senhor. Só que chegou um dado momento onde Ele disse para mim: eu quero te entregar novas revelações sobre mim. Eu quero te entregar, eu quero te levar, eu quero te dar uma nova linguagem, eu quero te dar novos acessos sobre o que eu estou fazendo. E sabe o que acontece com a gente? A gente tem uma facilidade de nos apegarmos às estruturas antigas. Sabe por que Jesus falou isso para aquelas pessoas? Porque naquela época tinha todo um contexto, um costume. Eles não tinham recipiente como esse para guardar água, eles não tinham recipiente como esse para guardar vinho, e as viagens eram muito longas. Então eles pegavam ali o couro da cabra, tiravam tudo que estava por dentro, limpava-se aquele couro, colocava-se, então ficava ali com um acessozinho naquele couro, com o formato do animal mesmo. E o processo que esse odre passava era o seguinte: primeiro processo que ele passava, ele tinha que ficar exposto no sol do deserto. Segundo processo que esse odre passava, e agora para se tornar maleável, porque o que Jesus estava falando: olha, se você pegar um vinho novo e colocar num odre velho, o que era um odre velho? Era uma estrutura já rígida, era uma estrutura que não se movia, que não era capaz de se adaptar com aquilo que estava no seu interior. Era uma estrutura que ela ia rachar quando a fermentação do vinho começasse a acontecer. Ela não ia suportar e todo aquele vinho ia se perder. Sabe o que Jesus estava falando para aquele povo aqui através dessa parábola? Jesus estava dizendo para eles muito mais do que ensinando eles como guardar o vinho. Sabe o que representava o vinho aqui? Representava o próprio Jesus Cristo, representava a mensagem do próprio Cristo, que se nós não permitirmos que Ele venha trabalhar na nossa estrutura, muita coisa que Deus colocou na sua vida, não é que Ele vai colocar não, querido, é que Ele já colocou. Quantas vezes nós estamos olhando para fora, esperando que Deus manifeste algo fora de nós, que já tem que estar fermentando dentro do nosso interior, não para que se perca, mas para que a glória do Senhor se manifeste. Sabe, Jesus estava falando para aquelas pessoas: vocês precisam ter a capacidade de me deixar trabalhar na estrutura que é vocês. Sabe o que esse odre representa? Representa a minha vida e a sua vida, representa o nosso coração.
Amados, a gente canta aqui que é algo novo do Senhor. É maravilhoso nós vivemos isso. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é: não tenha medo de viver o novo de Deus. Não tenha medo de ter, querido, que ser exposto ao calor das aflições, para se tornar alguém preparado para viver aquilo que Deus já liberou para a sua vida. Não tenha medo de ser exposto às aflições. Não tenha medo de ser exposto às dificuldades, porque a vida tem dificuldade sim. Jesus, ele fala aqui também que não se pode remendar, não se pode fazer um reparo numa roupa rasgada com remendo velho. Olha para você ver que interessante. Querido, justifica você estar com uma roupa velha que está rasgada, e para costurar aquela roupa, fazer um remendo, você tem que ir lá na roupa nova, tirar um pedaço da roupa nova, para você remendar uma roupa velha que já está ruim. Faz sentido? Não faz. Você acredita que o que seria melhor? Eu não remendar o que é velho, não ter que tirar parte da roupa nova, perder aquilo que é novo, para colocar um retalho em algo que já não serve para mais nada. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. O Evangelho não é sobre remendar a sua vida. O Evangelho não é sobre remendar o seu coração. O Evangelho é transformação. É isso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. O Evangelho não vem para melhorar a sua vida. Jesus não quer melhorar a nossa estrutura. Jesus vem para refazer a nossa estrutura. Você só pode colocar mais um andar sobre uma estrutura se a de base estiver boa. Sabe por que muitos de nós ainda não estamos vivendo a novidade de vida em Deus? Porque a estrutura da base está rachada. Porque a estrutura principal está precisando ser limpa. A estrutura do nosso coração não suportaria muitas coisas que muitos de nós oramos pedindo para que Deus faça. Deus não vai te dar uma coisa para te destruir, não, querido. Primeiro Ele vai te preparar, primeiro Ele vai te transformar, porque é isso que o Evangelho faz com a gente. Se você quer viver o novo, você precisa de coragem para se entregar na mão do Senhor, querido, para deixar com que Ele venha trabalhar na sua vida, trabalhar na minha vida. Sabe, querido, faltam apenas algumas escolhas para que nós possamos de fato viver o novo de Deus. Mas o que eu observo é que, infelizmente, se tratando, por exemplo, da comunidade de fé, irmãos, quantos de nós estamos como odres velhos? Quantos de nós estamos tão rígidos que, se Deus mandar, porque Ele vai mandar no tempo certo, o que Ele quer mandar para as nossas comunidades de fé, pode ser que muitos crentes vão sair pela porta dos fundos. Porque não vão suportar muitas vezes perceber que o mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que te resgatou, também resgata a prostituta, também resgata o adúltero, também resgata o drogado, também resgata o aflito. Será que a estrutura do nosso coração está preparada para estender o Evangelho a todo aquele que nele crê? Meus irmãos, será que a nossa estrutura, será que nós como odre, como estrutura do que Deus já colocou, estamos preparados para que Deus venha fazer e manifestar aquilo que Ele quer para cada um de nós? Para recebermos o novo, é preciso nós rompermos com as velhas estruturas. Sabe o que fala essas velhas estruturas? Pensamentos. Irmãos, muitos de nós estamos com uma mentalidade petrificada. Não entra na minha cabeça Deus salvar fulano, não entra na minha cabeça isso aqui está acontecendo, não entra na minha cabeça isso daqui. Precisa de restauração.
Nós precisamos considerar as coisas de Deus em primeiro lugar e não as nossas, irmãos. Quando o Senhor traz uma palavra como essa, Ele está mostrando para nós que para que nós possamos viver o novo de Deus, o Senhor vai convidar muitos de nós a entrarmos num lugar que a gente não gosta muito. Sabe qual é? Se chama renúncia. Para ser um odre novo, você vai precisar aceitar o convite do Evangelho, o convite da palavra, para um tipo de renúncia. Quantos de nós nos tornamos odres velhos, porque não queremos aceitar as coisas que o Senhor está nos pedindo, amados? Não sabemos que há tempo para todas as coisas, é hora de romper. Nós temos que identificar o que é passageiro e o que é para nós criarmos raízes. Vai ter lugares, vão ter pessoas que vão chegar na sua vida, que você vai achar que vai criar raízes, mas que dentro do plano de Deus, para mexer na sua estrutura, serão pessoas temporais, que vão ter tempo de chegar e contribuir, e irem cada um a cumprir o seu propósito. Amados, muitos de nós temos ainda uma mentalidade de odre velho, uma mentalidade que não suporta aquilo que Deus está falando nem sobre nós mesmos, que dirá sobre quem Ele quer que nós alcancemos. Que é um exemplo de mentalidade de um odre velho. Todas as vezes que Deus fala de propósito, todas as vezes que Deus fala da palavra, todas as vezes que Deus fala de usar a sua vida, você sempre ainda fica se culpando. Mentalidade de odre velho. Se nós queremos de fato viver algo novo com o Senhor, amados, nós vamos ter que nos dispor ao transformar da nossa estrutura. Se nós queremos de fato entrar em lugares, viver o que Deus tem para cada um de nós, nós vamos precisar decidir, deixar Deus tratar esse odre que somos eu e você. Sabe o que é se tratar o odre? É deixar Deus mexer com a nossa estrutura, é deixar Deus te reposicionar. E vou te falar, dói. Porque o segundo processo de um odre, para ele ficar bom, ficar maleável, o primeiro é ele ser levado para o sol do deserto. O segundo, sabe o que era? Era lançar ele contra a pedra, para que aquele couro ficasse mole, para que quando o vinho entrasse lá, ao invés de se romper, ele inchava junto com o odre. Ele suportava aquele processo de fermentação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantas pessoas estão desistindo, quantas pessoas estão ficando na beira do caminho, porque não suportaram o tratamento do Senhor. Não suportaram às vezes ver uma liderança cair, não suportaram ver às vezes a decepção, não suportaram às vezes ter que abandonar uma estrutura, não suportaram ver às vezes ter que ver coisa acontecer. Irmão, dói. E eu vou dizer uma coisa para você, essa palavra não é só sobre a igreja Braço do Pai, é sobre a igreja no Brasil. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai aumentar o nível da presença. Quem tiver estrutura vai expandir, quem não tiver vai ter que correr atrás, porque vai perder muita coisa, querido. Porque o que Deus está fazendo, nós precisamos de uma estrutura boa. Precisamos ser maleáveis. Precisamos considerar o que Deus está fazendo. Você sabe quantas vezes você vai precisar mudar para viver a vontade de Deus? Nem eu, mas sei que será quantas vezes Ele entender que for necessário, desde que Ele possa fazer em nós a vontade perfeita dEle. Irmãos, quantos de nós ainda não entendemos que Deus não vai comprometer o novo, Deus não vai comprometer o que Ele vai derramar, porque a nossa estrutura não pode comportar, porque a nossa estrutura não está pronta. O que Deus está falando nesses dias aqui para nós como igreja, sabe o que Ele está dizendo? Eu estou preparando a estrutura de vocês, eu estou preparando a estrutura de vocês, porque o que eu tenho não é que o novo vai vir, o novo é Jesus Cristo, Ele já está aqui, e se nós cremos, nós viveremos em novidade de vida com Ele todos os dias.
É de glória em glória, é de vitória em vitória, todo dia é um passo após o outro. Amados, odres novos falam sobre uma estrutura de pensamento que tem que ser conforme a vontade do Senhor. Sabe, às vezes a gente se choca com coisas tão banais. Às vezes a gente se choca com coisas, irmãos, tão naturais. Mas ainda queremos viver o novo de Deus. Deixa eu falar para você, quem define se o novo de Deus vai acontecer na minha vida e na sua vida, você sabe quem é? É a qualidade da estrutura, é a qualidade do odre que definia o que ele ia carregar, querido. Quanto mais estrutura você tiver, mais experiências profundas você vai viver com Deus. Quanto mais você deixar Deus aperfeiçoar a sua estrutura no seu dia a dia. Sabe como Deus aperfeiçoa estruturas? É nos colocando contra a pedra. E o que a palavra diz que é a pedra angular, a pedra de esquina é Jesus Cristo. Todas as vezes que você vai de encontro a Cristo, Ele te torna mais maleável. Maleável no perdão, maleável na misericórdia, maleável na compaixão, maleável no entendimento, maleável em entender a necessidade do outro. Quando Deus trabalha na nossa estrutura, você sai do lugar de ficar apontando pessoas. Sabe o que acontece? Você se torna menos crítico com o outro e passa a cobrar mais de você. E isso faz parte de uma estrutura de um odre novo. A gente para de considerar somente aquilo que o outro está fazendo, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado. E a gente passa então a olhar para nós e a olhar e falar: peraí, um dia eu estive naquele lugar, um dia eu também estive nessa situação, um dia eu também vivi isso que essa pessoa está vivendo. Então que direito tenho eu de exigir do outro aquilo que levou tempo para que eu pudesse corresponder? O que a palavra do Senhor diz, amados, para a minha vida e para a sua vida, é que é tempo de nós rompermos com velhas estruturas de pensamentos, de julgamentos, de opiniões, de coisas que não fazem parte daquilo que Ele tem para nós, para que nós possamos viver aquilo que está preparado para nós. O que Deus está dizendo para mim e para você é o que aconteceu com Noé. A Bíblia diz que Noé chega aqui na terra, aquela arca atraca. Ela para e Deus fala: Noé, desce você, desce a sua família, desembarca todos esses animais. E Deus faz uma aliança com Noé. Querido, tem momentos que é hora da gente descer da arca. São estruturas, são situações, são tempos na nossa vida que são de Deus. Mas se a fase tiver que mudar, não tenha medo do novo de Deus e parte para frente. Não tenha medo de viver aquilo que Deus tem com você. Não tenha medo de viver aquilo que o Senhor está te propondo. Não tenha medo de se lançar na vontade do Senhor. Porque uma estrutura nova vem através de uma mente renovada. Vem através de uma mente vivificada. Vem através de uma mente que considera não mais a sua opinião. Sabe que no dia aconteceu algo comigo. Eu estava num lugar e eu vi que pelas vestes tinha uma irmã no canto assim. Ela era de uma igreja muito tradicional. E eu estava no cantinho assim. Eu me lembro que eu estava de calça normal. E aquela irmã olhava para mim e me olhava. Irmão, e o que eu percebi ali? Depois eu descobri que era isso mesmo. Aquela senhora tinha uma palavra para me entregar. Só que ela tinha uma palavra para me entregar, só que eu estava de calça. Ela tinha uma palavra de Deus para me entregar, que certamente era algo que ia fazer a diferença para mim. Mas aquela mentalidade antiga, de um odre antigo, de velhos costumes e doutrinas do homem, impediu com que ela considerasse, porque Deus estava mandando ela me entregar uma palavra. E não era uma questão de uma correção, mas de que Deus ia me usar e que Ele faria algo grande na minha vida. Então, como Deus ia usar uma mulher que estava de calça?
São coisas dessas parecidas e daí para lá que vão ter que mudar na nossa estrutura, na nossa mente, para que nós possamos receber todos aqueles que o Senhor vai enviar para as nossas comunidades de fé, irmãos. Será que nós temos estrutura suficiente para receber pessoas que vão chegar aqui maltrapilhas? Às vezes vai chegar aqui tatuada do pé à cabeça, com dread, vai chegar aqui numa forma totalmente oposta que você está acostumado. O que nós vamos fazer? Será que nós estamos preparados para ver Deus usar essas pessoas, como talvez durante os anos da minha vida Ele não me usou? Mentalidade de odres velhos, amados. Mas fulano chegou aqui ontem, já sentou na janela. Ciúmes dentro das comunidades de fé. Mentalidade de odres velhos. Competições, irmãos. Se uma pessoa não congrega mais aqui hoje, amanhã ela vira inimiga da comunidade de fé. Que é isso? Uma mentalidade velha. Uma mentalidade que não entendeu. Querido, eu sempre falo aqui, você vai congregar aqui até o dia que o Senhor quiser para você. Se amanhã terminar o meu tempo aqui, eu vou seguir em frente, porque aquele que começou a boa obra em mim, ele vai terminar. Querido, na comunidade de fé não pode ter gado, tem ovelha. Ninguém é propriedade de ninguém, mas somos todos propriedade de um Deus vivo, que pagou um alto preço por nós. Mas infelizmente ainda dentro de uma mentalidade que não sofreu alteração, que não deixou-se ser moldada, a gente ainda está procurando, irmão, procurar saber quem é o maior, quem é o menor. Os discípulos chegaram: Jesus, deixa a gente sentar, um à sua direita, à sua esquerda, pode? Ô Jesus, deixa a gente, porque olha, a gente está aqui, tão gente boa, né? Jesus falou assim: ó, vai dar não. Sabe por quê? Porque no reino não tem nem maior e nem menor, todos são servos do mesmo Senhor. Sabe qual que é a mentalidade de odre velho? Eu faço e Deus me abençoa. Sabe qual é a mentalidade de um odre novo? Eu amo o Senhor, por isso eu sirvo. Sabe qual que é a mentalidade do odre velho? Eu vou pedir o pastor uma oração, porque a oração do pastor que é forte. Mentalidade de odre velho. Sabe qual a mentalidade de odre novo? Eu vou orar junto com o pastor, porque se ele pode acessar, eu também posso chegar. O véu rasgou para mim, o véu se rasgou para você, o véu se rasgou para todos nós, e todos nós podemos entrar e adorar. Mentalidade de odre velho. Por isso não vive a novidade. Quantas coisas Deus ainda quer fazer na minha vida, na sua vida, mas a gente está considerando, como a palavra que nós ouvimos aqui, considerando ainda as coisas do passado, irmãos, considerando ainda as situações que aconteceram, considerando ainda, porque isso, porque aquilo outro. Irmão, não estou te dizendo que ter uma mentalidade nova é porque nós vamos aceitar todo tipo de pecado, é porque a partir de agora a porteira está aberta. Não. Quando a gente fala de mentalidade, querido, quando a gente fala de uma estrutura movida pelo Senhor, a gente entende que o que Ele mandou a gente fazer é semear a palavra. Quem vai trazer o convencimento, quem vai trazer o crescimento é o Senhor, querido. Será que você está preparado para viver o que Deus tem com você aqui nessa terra, querido? Será que a sua estrutura suporta o que vai vir? Será que a minha estrutura suporta o que o Senhor quer fazer através da nossa vida, irmãos? Porque eu vou te dizer, é tempo de chacoalhar a estrutura, porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E que Ele te ache, que Ele me encontre, que Ele venha ter liberdade de trabalhar na sua vida, querido. Eu preciso te dizer, querido, que tem muita gente que Deus vem preparando a sua estrutura, tem ó. Sabe, situações que você passou, era Ele expondo você como odre ao sol do deserto. Sabe, coisas que você viveu, que você falou, meu Deus do céu, mas como diz por aí, só pode que eu joguei pedra na cruz. Não, você não jogou não, querido. Sabe o que era? Era Ele te lançando contra a pedra, que é Jesus Cristo, para te fundamentar na base certa.
para te fundamentar no apoio certo, que todas as dificuldades que vierem, elas podem até mexer com você, mas elas não vão destruir você, querido. Eu creio sim no tempo de Deus, eu creio sim na graça do Senhor sobre a nossa vida, eu creio sim, mas eu também creio que isso virá através de um posicionamento de cada um de nós. Alguém diz que é loucura você querer coisas diferentes, fazendo sempre a mesma coisa, e é verdade, Você acha que você vai conseguir viver uma nova vida com Deus, viver a história que Deus tem para você, estando em lugares já onde não é para estar mais, vivendo com práticas que já não é para viver mais? O que ele está dizendo? É hora de romper com essa estrutura, é hora de deixar eu estabelecer um novo tempo que eu tenho para cada um de vocês. Se você crê nisso, que ele se coloque de pé no seu lugar nessa noite. Eu quero orar com você sobre essa palavra. Eu quero orar com você nessa noite, mas mais do que isso, eu quero te dizer: se disponha para que o Senhor venha trabalhar na sua estrutura. Se disponha para deixar Deus mexer com você de dentro para fora. Se disponha para deixar Deus estabelecer o que, quando, como e porquê na sua vida, querido. Se prepare. O que você puder fazer, as coisas, as escolhas que couberem a você, faça segundo as orientações que Deus dá. Mas não deixe com que se perca, não deixe com que se vá, mas diga: Senhor, eu não sei o que é, mas eu quero estar preparado para viver isso, Deus. Senhor, mexe comigo, Pai, me torna esse lugar, essa estrutura que suporta aquilo que o Senhor quer fazer em mim, meu Deus. Que não recua, mas que se rende e depende totalmente das mãos daquele que jamais vai nos deixar. Abre seu coração, fala com o Senhor nessa noite. Pai, eu te dou graças porque eu sei que a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Eu sei que é o Senhor que está trabalhando em nós. Eu sei que é o Senhor que está mexendo, quem sabe, com os relacionamentos de pessoas aqui. Eu sei que é o Senhor que, quem sabe, está fazendo meio que uma bagunça, mas na verdade não é bagunçando para tirar, meu Deus, aquilo que é precioso, não. É colocando as coisas certas nos lugares certos. Quem sabe, meu Deus, relacionamentos estão sendo rompidos. Quem sabe situações estão acontecendo e são para mexer com a estrutura dessa pessoa, Pai. Senhor, só pode viver o novo quem tem coragem de romper com estruturas velhas, com estruturas antigas, com coisas que já não servem mais, Pai. Senhor, só o Senhor pode, e o Senhor faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Senhor, quem sabe o Senhor está mexendo, meu Deus, em coisas que essa pessoa achou: é aqui que eu vou viver o resto da minha vida, é assim que vai ser. E Deus está mexendo com você, querido. Deus está mexendo com as estruturas da sua vida. Mas acalme o seu coração, é porque Ele está derramando algo sobrenatural sobre você. É porque Ele está te convidando a sair de uma estrutura para viver agora uma nova aliança, para viver algo novo. Quando essa palavra veio, Jesus estava falando também da nova aliança. Ele estava falando: olha, porque vocês viviam na lei. Na lei antiga era pecou, morreu, adulterou, é apedrejado, roubou, corta a mão. Mas agora, se vocês deixarem o Evangelho, a palavra mudar a estrutura de vocês, eu vou agora derramar um vinho novo. Ele estava falando de uma nova aliança. Errou, conserta, caiu, se levanta, vive novidade de vida. Vive o novo do Senhor, mudando, se adaptando à palavra, e não esperando que a palavra mude para que você venha conseguir algo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar graças porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa e eficaz.
Senhor, eu te agradeço porque é o Senhor quem nos expõe a esse trabalhar das suas poderosas mãos. Nos ajude a compreender que o Senhor está fazendo é o melhor para nós, ainda que gere incômodo, ainda que gere dores, ainda que venham cair lágrimas dos nossos olhos. Ah, Pai, fala com os nossos corações.